Bem, queridos, nós hoje, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia comigo, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Nós hoje exporemos a parte final desse trecho, versos 35 a 36, tá? Romanos, capítulo 11, versos 35 a 36. Deixa aberto aí, eu não vou ler com você agorinha não, tá? Eu preciso explicar para você onde nós estamos aqui, né? Tanto para você que está aqui desde o início dessa exposição, quanto para você que está chegando aqui agora. Nós estamos expondo, queridos, a Epístola de Paulo aos Romanos, toda ela. Nós começamos no capítulo 1, verso 1, e hoje nós estamos aqui pelo terceiro semana consecutiva, nesse trecho do capítulo 11, versos 33 a 36, tá? Esse é o 62º sermão, sermão de número 62. Por que estamos pregando essa epístola de Paulo aos Romanos? Para que você compreenda o que é o Evangelho. O Evangelho é muito mais denso, o Evangelho é muito mais profundo, o Evangelho nos alcança de formas muito mais amplas do que nós podemos imaginar. O Evangelho não é só o assunto inicial da nossa fé. O Evangelho é pelo que, a partir de que e através de que nós estaremos sustentados em Cristo até o dia de sua vinda. Não é à toa que o título que coloquei neste sermão, ou melhor, nessa exposição, é Transformados, porque uma das finalidades mais importantes do Evangelho é promover em nós essa transformação à imagem de Cristo. E já já nós vamos chegar nesse ponto especificamente, quando nós avançarmos para o capítulo 12. Hoje é o último sermão no capítulo 11. E como eu lhes disse, essa porção que estamos aqui é uma porção que ela está fazendo uma ligação entre o início de Romanos e entre o final de Romanos. Semana retrasada eu expliquei isso e expliquei que nessa porção Paulo está expressando admiração e espanto diante de tudo que ele viu a respeito do Evangelho. Ele canta um hino admirado e espantado pelas coisas que Deus revela assim no Evangelho. Semana passada, nós vimos então especificamente nos versos 33 e 34, que Paulo está olhando para uma porção do Evangelho e expressando admiração por causa dessa porção do Evangelho. Que porção? A porção que fala da história da salvação, a porção que fala dos desígnios, dos planos, do governo, da atuação soberana de Deus, da manifestação da glória de Deus. Paulo olha para isso e então ele se admira do decreto, do governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Isso nós vimos semana passada. E eu disse que nós olharíamos essa semana, agora, hoje, a última expressão de admiração que Paulo, ele declama, ele fala, ele expressa nesse texto aqui. E para que Paulo está olhando hoje, especificamente no Evangelho, que lhe traz admiração? Paulo está olhando hoje para outro aspecto do Evangelho. Se ele havia olhado antes para o governo soberano de Deus na proclamação do Evangelho, ele agora está olhando para o Evangelho que fala da nossa depravação total, da incapacidade humana de resolver o problema do seu pecado, da nossa condição de perdição e juízo, e diante disso, então, a graça que Deus revela em Ele sozinho realizar a nossa salvação. Nesse ponto aqui, nesse trecho aqui, o que está espantando Paulo é a graça de Deus. Paulo se mostra admirado da graça de Deus, e esse é o título do nosso sermão hoje: a admiração à graça de Deus. Você vai ler comigo esse trecho, e você não vai ver a palavra graça de Deus aqui nesse trecho, tá? Mas eu vou explicar para você como todos os conceitos e como todas as falas de Paulo nesse trecho aqui estão à disposição de expressar essa graça de Deus, de falar de quanto ele se admira dessa graça de Deus. Tá bom? Ok? Abra comigo então sua Bíblia aí, Romanos 11, versos 35 e 36,
mantenha ela aberta, porque nós seguiremos aqui por esse trecho, eu vou expor essa pequena porção aqui, né, detalhadamente, então mantenha a sua Bíblia aberta, tá? E Paulo nos diz aqui nessa porção: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Pastor, não vi a palavra graça aqui, não. Por que você está dizendo que Paulo está se admirando da graça de Deus? Embora a palavra graça não apareça aqui, semelhante ao que nós vimos semana passada, no contexto dos versos 33 e 34, lá não aparecia a palavra decreto, mas era a respeito do decreto de Deus que Paulo estava admirado. E aqui não aparece a palavra graça, mas ela é descrita nestas coisas que Paulo expressa aqui. E o que vem a ser a graça de Deus, queridos? Para nós podermos então entrar nesta admiração que Paulo expressa aqui sobre a graça de Deus. Eu preguei um sermão só sobre a graça de Deus. Está lá no nosso sermão de número 11. Está disponível no nosso canal, tá? Você pode acessar lá depois, assisti-lo e entender melhor o que é a graça de Deus. Nós costumamos dizer que a graça de Deus é favor não merecido. E eu expliquei para vocês que essa é uma definição verdadeira, mas incompleta. Porque a graça de Deus não é apenas um favor não merecido. Ela é um favor livre de Deus. Não quer dizer que Deus apenas esteja estendendo ela a quem lhe suplica, embora quem suplique não mereça. Quer dizer que Deus livremente aplica a sua graça. Ele tem o direito de aplicá-la como Ele quiser. Ele é livre para aplicá-la. E Ele é soberano para fazer isso da forma, do modo e em quem Ele quiser. Na verdade, não é que nós pedimos a Deus e Ele respondeu a nós em graça. Nós sequer sabíamos pedir a Deus. Nós nem havíamos pedido a Deus. Deus, Ele estende sobre nós a sua graça quando nós não merecíamos e sequer quando nós ainda a pedíamos. Por isso Ele vem ao nosso encontro e revela a sua graça salvadora. O que é a graça de Deus, queridos? É Deus não nos tratar conforme nós merecemos. Somos pecadores e dignos e merecedores de juízo. E a graça de Deus é quando Deus livremente despende a nós aquilo que nós não merecíamos. Então, preste atenção. Deus é livre em exercer a sua graça. Ele não está obrigado a exercê-la a ninguém, certo? E outra coisa importante, Ele é soberano em exercer a sua graça. Ele a dirige a quem Ele quiser. E a sua graça é esse favor salvífico de Deus, quando Deus nos alcança salvadoramente, independente de qualquer coisa que haja em nós. A graça, ela independe de qualquer coisa que haja em nós. A graça não olha para nós, a graça não é Deus olhando para nós para enxergar algo em nós para que Ele possa responder, nem sequer um pedido. A graça é Deus atuando livremente, favoravelmente, àquele que não merece absolutamente nada. Ok? Bom, para entender isso um pouco melhor, por favor, vá lá para o sermão de número 11. Clica aqui, né? Clica aqui, depois eu acredito que vai estar lá o link aqui na descrição do vídeo, para você acessar lá o sermão 11, tá? E aqui nesse trecho, Paulo expressa admiração à graça de Deus. Especialmente em alguns movimentos aqui. O primeiro movimento que Paulo expressa de admiração à graça de Deus é que Paulo se admira da necessidade universal da graça de Deus. Olha o que diz aqui o verso de número 35. Quem primeiro deu algo para que Ele lhe recompense? Paulo está fazendo a pergunta retórica aqui, né? É como um professor, depois de ter passado todo o conteúdo e repetido diversas vezes, ele vai dizer, faz assim, pessoal, é o seguinte, vou perguntar, me responda, hein? Se não responder direito, eu vou mandar aqui o apagador na cabeça. Não é possível que vocês não tenham aprendido até aqui. Quem? Me responda, diante de tudo que nós vemos da graça de Deus. Quem deu algo a Deus para que Deus lhe recompense? Quem foi? Quem deu? Quem tem alguma coisa aqui que tenha dado a Deus primeiro para que depois Deus devolva? Quem de nós deu alguma coisa primeiro a Deus?
Paulo está aqui recitando ou cantando, porque esse é um hino, né? Jó 41, verso de número 11. Esta é exatamente a pergunta que Deus faz a Jó, quando Jó está aborrecido, chateado, irado e reclamando das terríveis coisas que estão acontecendo na sua vida. Ele está dizendo: eu não merecia isso, eu mereço coisas melhores. E o que Deus diz a Jó? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar, Jó? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Com essa pergunta, Deus está colocando Jó no seu devido lugar e também está expressando de maneira absoluta que há uma necessidade universal da graça de Deus. Um outro modo de trazer essa informação que está nessa pergunta é afirmar o seguinte: não há ninguém que possa ter crédito diante de Deus. Ao contrário, todos são devedores a Deus, e por serem todos os seres humanos devedores a Deus, todos necessitam da sua graça. Ninguém tem nenhum crédito diante de Deus. Você se acha uma boa pessoa? Você acha que fez boas coisas? Você acha que dá para compensar as coisas boas que você fez com as coisas más que você fez? Você então ainda não entendeu a natureza do pecado. O pecado reside até mesmo nas nossas obras que achamos que são de justiça. Estamos tão maculados pelo pecado que não há coisa boa em nós. O apóstolo Paulo já nos havia dito em 3:23 de Romanos, e alguns versos antecedentes inclusive, né? Não há qualquer coisa neles que preste, que seja aproveitável. Não há nenhum justo sequer, ninguém que faça o bem e não peque. Então, não há ninguém. Quando Paulo faz essa pergunta retórica, é uma pergunta retórica mesmo, é só para que a gente responda: não. Quem deu primeiro alguma coisa a Deus? Ninguém. Quem primeiro lhe foi credor para que Deus possa então dar algo em troca? Não há ninguém. A quem Deus deve alguma coisa, queridos? Tem alguém que possa se apresentar com a nota promissória diante de Deus? Com um cheque para ser descontado? Com um direito creditício? Ninguém deve, a Deus ninguém deve. Ou melhor, Deus não deve nada a ninguém. Ninguém tem nenhum crédito diante de Deus. Não há nada que homem algum possa fazer que o torne merecedor de qualquer coisa boa diante de Deus. Sabe qual é a única coisa que nós realmente merecemos? Justiça. A espada afiada de Deus contra nós. E é importante a contrapartida disso aqui, preste atenção. A gente está falando aqui de débito, né? Em contabilidade nós falamos das partidas dobradas. Você já estudou contabilidade? Um dos princípios mais fundamentais da contabilidade é o princípio das partidas dobradas. Para todo débito, tem de haver um quê, irmãos? Um crédito. E para todo crédito tem de haver um débito, né? A contrapartida dessa pergunta é a seguinte: quem deve a Deus? Quem deve a Deus? Todos. Todos os seres humanos devem a Deus. Deus não deve nada a ninguém, mas todos os seres criados devem a Deus. E preste atenção, você deve a Deus não apenas apaga a consequência do seu pecado e do meu pecado. Nossos pecados são dívidas diante de Deus, os quais Deus os julgará, os quais Deus trará juízo. Não haverá uma dívida de nossos pecados que fique impune. Deus as trará a juízo. Mas não apenas isto. Nós devemos a Deus todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Cada molécula da existência e cada segundo do nosso tempo está como um dom, um presente da graça de Deus a nós. Eu vou ampliar isso mais à frente. Mas eu queria que você entendesse isso. Que, se por um lado, ninguém tem o direito de receber nada de Deus, quem tem o direito?
Ninguém. Por outro lado, todos devem a Deus. Quem deve a Deus? Quem deve a Deus? Eu devo a Deus. Você deve a Deus. Cada partícula da existência que cerca a sua vida é um dom de Deus, e você deve isso a Deus. Cada segundo do seu tempo é um dom de Deus, ok? E você deve isso a Deus. Bom, à luz de que nós estamos aqui tratando da Epístola de Paulo de Romanos, eu quero ampliar essa pergunta de Paulo, e especificamente tratando do Evangelho. Óbvio, o apóstolo Paulo aqui está tratando do Evangelho nessa epístola. É claro que nesse canto ele amplia, né? Ele não está falando apenas do Evangelho. Ele está dizendo, quem tem algum direito a Deus, não apenas quanto à salvação, mas quanto a qualquer coisa. Ninguém tem nenhum direito de exigir de Deus qualquer coisa. E aí eu pergunto especificamente quanto ao Evangelho. Quem primeiro fez algo a Deus pelo que mereça que Ele o recompense com salvação? Quem de nós, queridos? Construímos um caminho, demos a Deus algo para que, ou pelo que, por isso nós possamos ser salvos. Quem, queridos? Ninguém. A quem Deus deve salvação, queridos? A quem Deus deve? A ninguém. Diante disso, eu preciso concatenar, sintetizar o que nós vimos até aqui. E eu quero sintetizar nessa afirmação aqui, preste atenção. Todas as pessoas necessitam da graça de Deus. Dá para entender isso? Entre os seres humanos não há ninguém que não dependa da graça de Deus. E não haverá nos céus nenhuma pessoa que mereça estar lá. Lá no céu? Nenhum. Da multidão, das multidões que Deus salva, não há nenhum que mereça ir para lá, queridos. Certo? Como é importante você entender, e isso aqui nos redireciona, né? Que se ninguém tem nenhum direito diante de Deus por qualquer coisa que imagine ter lhe dado antes, porque ninguém deu algo a Deus antes, e você vai entender isso melhor a partir dos versos seguintes. E se Deus não deve a salvação a ninguém, só há um jeito de receber essa salvação, que é por meio de graça. Dá para entender isso? Só há um jeito de receber isso. Este dom da salvação que vem de Deus só vem por meio da graça. E aqui, Paulo está admirado de quê? Da universalidade, da dependência da graça de Deus. Procure entre todos os homens que nasceram do ventre de mulher, não há nenhum justo sequer, ninguém que faça o bem e não peque. Quando Deus poupa Noé, homem temente e justo, diante dos olhos de Deus naquela geração, a Bíblia diz que Noé não foi achado diante de Deus por causa de sua justiça. Na verdade, Noé achou graça aos olhos de Deus. Sim, não era um homem comparavelmente aos demais justo, mas como todos os demais, um pecador digno do juízo de Deus. Mas Deus achou graça. Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Por isso, Noé foi poupado. Pelo quê? Pelas suas obras? Ele deu a Deus alguma coisa antes, pelo que Deus lhe pudesse retribuir? Não! Ele não tinha nada em si. Ele foi achado diante de Deus em graça. Bem, Paulo então primeiro se admira da necessidade universal da graça. Todos dependem da graça. No verso subsequente, Paulo se admira das manifestações da graça. Primeiro Paulo olha e fala, uau, não há ninguém que mereça nada, não há ninguém que tenha mérito em si mesmo. Se Deus não estender a sua graça a estes homens, universalmente, totalmente, a massa humana estará perdida. E então Paulo expressa, ele fala daquilo que manifesta a graça de Deus, e Paulo se admira
das manifestações da graça de Deus. Olhe o que diz o início desse próximo verso. Ele diz: pois dele são todas as coisas. Paulo está dizendo que todas as coisas são de Deus. Paulo está nos falando aqui de uma manifestação da graça de Deus que se expressa, que se apresenta na origem de todas as coisas. Não entendi, pastor. Aqui está dizendo, porque dele são todas as coisas. Como isso quer falar da origem de todas as coisas e a graça manifesta aí? Bem, preste bastante atenção. A preposição que a gente tem aqui, a preposição, né, de ele. Aqui o dele é a conjunção, é a junção de mais ele, né? A preposição de nós temos aqui, de ele. Essa preposição de, que é traduzida por de, a preposição grega que nós temos aqui, é uma preposição que fala não de posse, mas de origem. Preste atenção, não estou entendendo. Como assim, pastor? A gente não usa a preposição de para falar tanto de posse quanto de origem? Não usa isso? O carro é do Abraão. Estou dizendo que a posse do carro é de quem? Do Abraão. Mas eu posso também dizer, Abraão vem de onde mesmo você vê, Abraão? Do Pará. A preposição de é utilizada para falar da origem, nesse caso, né? E é o caso dessa preposição grega aqui. A preposição está dizendo o seguinte: porque dele, de Deus, são todas as coisas, ou é em Deus que todas as coisas se originaram. Onde está a origem de todas as coisas? A origem de todas as coisas está em Deus. E o que Paulo está dizendo aqui, então? Paulo está se admirando de que a graça de Deus é manifestada nessa origem de todas as coisas. A própria criação e cada ato criador e gerador subsequente é uma manifestação da graça de Deus. Às vezes a gente pensa que a graça de Deus está despontando, exaltada apenas no Evangelho e na cruz. Sim, ali há graça sobre graça, ali é a manifestação plena da graça de Deus, mas não apenas ali. Paulo está admirado aqui, não apenas da graça que é manifestada na cruz do Calvário. Paulo está admirado da origem de todas as coisas, onde desde lá, Deus manifesta a sua graça. Deus traz o mundo à existência por meio da sua graça. E cada ser que vem à vida, dele são todas as coisas. Cada ser que vem à vida é objeto de graça na sua criação, na sua geração. Entenda isso, preste atenção. Deus traz o mundo à existência por graça. Deus não tinha obrigação ou necessidade de trazer o mundo à existência. Deus não tinha nem obrigação e nem necessidade de trazer o mundo à existência. Ele não devia a ninguém a criação. Ele não dependia de nada que é feito na criação. Deus, queridos, Deus não precisa, deixa eu te falar uma coisa bem clara para você. Deus não precisa de nada fora dele. Ele é pleno em si mesmo, ele é absoluto, ele é Deus. Entende? Deus não precisa, deixa eu falar para você, de nós. Ele não precisa realmente, embora ele nos queira e nos ame. Mas ele não nos ama e nos quer porque ele precise de nós. Preste atenção, na eternidade havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho já tinha glória, e todo amor, e toda alegria, e todo prazer, e toda satisfação, e toda inteireza, e toda perfeição que ele necessitava como Deus. Necessitar é a palavra aqui que eu estou encaixando no meio dessas coisas, só para que a gente entenda, né? Deus não necessita de nada, mas o amor, a alegria, o bem, a glória, a virtude que há na Trindade, se basta, Deus se basta. Você imagina que Deus precisa que esse mundo seja levado à consumação para que nós o glorifiquemos e aí, por fim, ele possa estar pleno porque ele foi glorificado? Não, irmãos.
Deus tem a glória plena do Filho, o Pai tem a glória do Filho, o Filho tem a glória do Pai. De que mais Deus precisa? O Senhor Jesus, em João capítulo 17, verso 5, diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha. Ele já tinha a glória que eu tinha junto a ti antes de quê? Antes que o mundo fosse criado. Deus sempre foi pleno em si mesmo, e por isso Deus não necessitava criar nada para que em qualquer medida pudesse lhe ser acrescida qualquer coisa. Ninguém pode acrescentar nada em Deus. Por isso a criação é ato de graça, entende? Deus não necessitava e Deus não devia a ninguém e a nada trazer o mundo à criação. A criação então é pura graça, é Deus estendendo seu favor, seu amor, sua bondade, a sua misericórdia e criando criaturas que possam compartilhar disso, não que Ele precise, entende? Mas porque Ele quer transbordar de si mesmo. Ele traz toda a criação à existência por graça, seu favor livre e soberano. E não apenas isso, não apenas a criação originária. Cada ser que vem à vida é objeto da graça de Deus. O salmista vai dizer no Salmo 139, porque tu me entreteceste de um modo tão terrível no ventre da minha mãe. De onde vem cada vida que é gerada, queridos? Quem entretece, eu acho bonita essa linguagem, porque é a linguagem de um tear, né? um fiador num tear, pegando diversos fios e compondo uma tapeçaria. Você já viu uma tapeçaria bonita? Com desenhos lindos, há tapetes persas que são extraordinários, né? Caríssimos. Essa é a ideia do salmista. Quem me entreteceu, pegou os fiozinhos da minha vida e foi entretecendo isso no seu tear, até que eu me tornasse essa tapeçaria linda que eu sou. Foi o Senhor quem me entreteceu no ventre da minha mãe. Deixa eu perguntar para você: por que você mereceu o dom da vida? O que você fez para merecer estar vivo? Por que você não é uma bactéria? Um vírus? O que você tem em você, intrinsecamente em você, que faça você merecedor da vida de um ser humano e não merecedor da vida de uma bactéria? Uma barata? Por que você não é uma barata? Um jumento, irmãos. Por que você não é um jumento? Não é? Por que você e não outro dos 300 milhões de espermatozoides chegou no fim lá daquela corrida louca? 300 milhões de espermatozoides, você chegou lá. Por que foi você? E se fosse outro, seria uma existência completamente diferente de você, nem seria você. Você nem saberia que existe a existência. Você teria sido só um espermatozoidezinho que correu. Ah, a vida é cruel. E acabou morrendo na praia, né? Entendeu? Por que você? Por que você e não alguém dos outros 300 milhões? Sem contar que a mulher ovula 500 ovos aproximadamente ao longo de sua vida, né? Então multiplica 300 milhões por 500. Melhor, 300 milhões a cada relação sexual que seus pais tiveram por 500, né? Ao longo de toda a vida. Multiplica isso aí, quantos bilhões isso vai dar? Você é um no meio disso tudo aí, ó. Por que você? E não alguém entre esses outros bilhões? Só da sua mãe e do seu pai. Sem contar as relações entre seus avós, seus ancestrais, enfim, né? Por quê? Porque você merece? Não. A vida já é graça. Estar vivo já é graça. Entende isso? Estar vivo já é graça, irmãos. Já é uma expressão da graça dele. Dele são todas as coisas. As coisas que vieram à existência, não vieram à existência porque ele necessitasse que existe. As coisas que vieram à existência, não vieram à existência porque possam acrescentar alguma coisa nele. Não!
Tudo que existe já é manifestação da graça dele. Entenda isso, pelo amor de Deus. Aplicando isso à nossa salvação, como tudo vem dele, se origina nele, também a nossa salvação, ela tem toda a sua origem nele. De onde vem a nossa eleição? Merecemos ter sido eleitos por Deus? De onde vem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? De onde vem o nosso chamado, a nossa regeneração, a nossa conversão, a nossa justificação, a nossa filiação, a santificação, a perseverança que nós manteremos até o fim, a nossa glorificação? De onde vem isso, queridos? Apenas da graça de Deus. Amém? Então preste atenção, Paulo se admira da manifestação da graça de Deus, da graça de Deus que se manifesta na origem de todas as coisas, mas não apenas. Paulo se admira dessa manifestação da graça de Deus que se expressa na sustentação de todas as coisas. A graça está presente não apenas na origem de todas as coisas. Você veio à vida por graça. Esse mundo existe por graça. Esse mundo não merece existir. Você não tem méritos e não deu algo a Deus antes para que você pudesse existir. Mas a graça não se expressa apenas na origem das coisas. A graça se manifesta também na sustentação de todas as coisas. É o que diz a segunda parte desse mesmo verso, né? Diz, porque dele e, qual é a segunda parte? Por ele são todas as coisas. Preste atenção, por ele são todas as coisas. O que Paulo está dizendo com este por ele? Se as coisas são por ele, quer dizer que tudo que há é sustentado por ele. A preposição grega que a gente tem aqui é uma preposição que, quando usa, nós traduzimos por, né? Mas o significado específico dela aqui é falar dos meios de uma ação. Por exemplo, eu cortei o tecido por uma tesoura. Seria nesse sentido. Qual é o meio pelo qual eu cortei o tecido? O meio é a ferramenta que é a tesoura. Nesse caso, o que Paulo está dizendo é, porque por ele são todas as coisas são, as coisas existem. Qual é o meio pelo qual as coisas são, as coisas existem? Qual é o meio? Deus. É Deus que faz que as coisas continuem em sua existência. Deixa eu te dizer uma coisa, cada molécula deste mundo criado, cada reação biofísica do seu corpo, automática, você pensa para respirar? Você pensa para respirar? Agora eu vou inalar, agora eu vou exalar, agora eu vou inalar, agora eu vou exalar. Agora o sangue circula em sentido venoso, e agora no sentido arterial. Você organiza isso? É você que organiza isso? Por ele, é ele que sustenta todas as coisas. Agora esse planetinha circula, sim, por leis naturais, que ele disse existam, e no dia em que ele quiser desfazer essas leis, elas são desfeitas. Todas as coisas subsistem nele, ele sustenta todas as coisas, e aqui há graça. Olha o que diz Colossenses 1,17, eu amo esse texto. Cristo não é apenas o Criador de todas as coisas, ele é o sustentador. O ímpio não sabe, o homem que não teme a Deus não sabe, mas o seu suspiro de vida está sendo sustentado por Cristo. Olha o que diz 1,17 de Colossenses. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, a existência de todas as coisas está submetida a Cristo. As coisas que agora existem apenas por causa dele. Tudo, queridos, tudo. Cada acontecimento gracioso ao nosso redor. Um café que você toma, um abraço que você recebe,
um amigo que você tem, um conforto, uma música, uma dança. Não é tão bom, essas coisas não são tão boas, né? De onde vem isso? Quem sustenta isso? Quem nos dá isso? Cristo. É Cristo que nos dá isso. Esses momentos gloriosos da vida, queridos, a vida é linda, e Deus a sustenta, e nós temos coisas graciosas nessa vida. Essa semana eu estive em casa por 2 vezes, né, colocando uma música ali, dançando com a Nicole, um hino muito bonito. Eu pegava ela no colo, dançava, beijava o cangote dela, sorria. Que coisa gostosa. Quem sustenta, quem dá subsistência à sua família, quem dá subsistência ao seu casamento, quem dá subsistência às suas necessidades físicas, te dá água e pão, tudo isso vem dele, e todas essas coisas são atos de graça, queridos. Seu trabalho, o concurso no qual você foi aprovado, em última instância, é sustentado por ele. Quem foi que lhe deu inteligência e sabedoria para aprovação no concurso, ou para você poder se desenvolver como um profissional, como homem de negócios, como um profissional artesanal? Quem te deu essas habilidades artesanais? Dele. Quem permite que você as desenvolva? Ele. Nós vivemos num tempo em que consideramos, de modo muito inapropriado, que nós mesmos somos o motivo último de todos os nossos sucessos, de que nossas conquistas, de modo último, são todas devidas a nós, né? Temos uma falsa sensação de que tudo ao redor de nós depende de nós. Nós sustentamos todas essas coisas. Isso tudo é graça, irmãos. Tudo é graça. Tudo é graça. Eu me recordo de uma informação que minha professora, lá na minha graduação, no primeiro ano de faculdade, 17 anos de idade, na disciplina de introdução à psicologia, a minha professora, obviamente psicóloga, né, ela nos contou de um paciente que ela tinha, um rapaz brilhante, de uma mente inteligente, que ali aos 22, 23 anos de idade, já tinha passado num concurso difícil para o Tribunal de Justiça, né? E aí, essa inteligência, essa sabedoria, foi acometido de um acidente no qual ele perdeu toda a capacidade de memória. Ele sequer conseguia guardar a memória de atar um cadastro de sapatos. Entende isso? Não estou dizendo, obviamente, nesse caso, que ele tenha merecido isso, não tem nada a ver com isso. Só quero te mostrar aqui. Você pensa que você é inteligentão, isso vem de você? E que nem a inteligência ninguém te tira? A gente não tinha um ditado antigamente, né, que os pais diziam aos filhos: filho, estuda, porque as pessoas podem te tirar tudo, menos aquilo que você estuda. Isso é um grande equívoco. Entende? Tudo existe porque é subsistido por Ele. Por Ele. E no dia em que Ele quiser tirar, Ele tira. Ele é Deus. A inteligência que você tem foi Ele quem lhe deu. E você só a tem porque Ele lhe deu, quer seja inteligência emocional, quer seja inteligência lógica, quer seja inteligência artesanal, Ele lhe deu. No capítulo de número 4 de Daniel, nós temos um episódio onde fala-se de que Nabucodonosor teve um sonho, e ele ficou perturbado com esse sonho, e ele chamou Daniel para interpretar esse sonho, e Daniel disse: rei, é o seguinte, você vai virar uma besta, uma fera, um animal, entendeu? Vão se passar 7 tempos sobre você. Minha orientação a você é que você reconheça e se arrependa, e saiba que é Deus quem constitui reis e retira reis. E um belo dia, Nabucodonosor está passeando na Babilônia. A Babilônia era um dos lugares mais extraordinários já construídos neste mundo, queridos. Uma das maiores maravilhas deste mundo foram os jardins suspensos da Babilônia. E Nabucodonosor está olhando aquela cidade magnífica que ele fez, e ele declara que ele a fez com a sua força e para a sua glória. E naquele momento, ele se torna uma besta. Provavelmente foi acometido de alguma doença psíquica que causou nele esse estado de
perder a capacidade de fazer juízo entre as coisas. Ele vivia entre os animais do campo, comendo da relva. Olha a condição de um rei, certamente um homem extraordinário, brilhante, fora da curva. Sim, com certeza. Mas todas essas coisas eram graça, e ele não sabia. E ele passou 7 tempos. Suas unhas cresceram, seus pelos cresceram como uma besta fera entre os animais do campo. Até que depois ele reconhece, realmente, Deus dá a quem Ele quer, Ele tira quando Ele quer, tudo o que temos vem dEle. Entende isso? Quem sustenta tudo nessa vida, meus irmãos, é Deus, e isso é graça. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 7, o que você tem, que você não tenha recebido? O que você tem, que não tenha sido dádiva? O que você tem que não seja presente, que não seja dom, que não seja graça? Por isso, Paulo aqui se admira dessas manifestações. A graça de Deus se manifesta na criação de todas as coisas. A graça de Deus se manifesta na sustentação de todas as coisas, meus amados irmãos. Paulo também se admira da finalidade que a graça revela para tudo. A graça, essa existência que nós temos, que se origina em Deus e é livre, Deus trouxe as coisas à existência de um modo livre, que Deus sustenta, e só há a sustentação de todas as coisas, porque Deus tem sua mão estendida, Cristo está estendendo sua mão sobre essa criação, e tudo que nós temos vem dEle, e se sustenta nele. Isso inevitavelmente nos ajuda a descobrir, a discernir o propósito para todas as coisas. A graça revela a finalidade de todas as coisas. E qual é a finalidade de todas as coisas? Qual é o propósito de todas as coisas? Está aqui. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqui Paulo está se admirando da finalidade que a graça revela em todas as coisas. Todas as coisas foram criadas para Deus. Em Deus se originam e para Deus retornam. Ou seja, a finalidade da existência de todas as coisas é que elas existam para Deus. Tudo vem de Deus. Tudo é sustentado por Deus, logo a finalidade da existência de todas as coisas está em Deus. Os pássaros sabem disso, e eles cantam para Deus, eles existem para cantar a Deus. As estrelas sabem disso, e elas existem para explodir em energia, para exemplificar a radiância da glória de Deus. O casamento? Pois é, talvez você não saiba. O casamento foi criado para testemunhar o amor de Cristo para a igreja. Tudo existe para Ele. Entende? Finalidade, propósito. Uma das questões mais fundamentais da nossa existência é a gente descobrir qual é a finalidade da minha vida. Para que eu existo. Não é verdade? Não é estranho isso? Que todos nós tenhamos essa pergunta existencial gravada na nossa alma: para que eu existo? Para que eu vim à vida? A gente faz, as perguntas existenciais, elas passam por de onde eu vim, né? Onde a vida se origina. E uma das mais importantes delas é: para que eu existo? Qual é a finalidade da minha vida? Que propósito eu devo cumprir na minha existência? Não é verdade que nos fazemos essa pergunta? E nós buscamos motivos para viver. E infelizmente temos acreditado que os motivos fundamentais da nossa existência estão fora de Deus. Isso é o que acontece nesse tempo que nós vivemos. As pessoas têm buscado finalidades para a sua existência fora de Deus, finalidades que estão ligadas a este mundo criado. Por que as pessoas estão fazendo isso? Por aquilo que Paulo já havia dito,
que os homens deixaram o Criador e adoraram a criatura. Você não existe para que você encontre razão de existir nas coisas que você possa realizar, fazer ou conquistar nesta vida. Entende isso? Temos coisas para fazer e conquistar nessa vida? Temos, com certeza. Mas as coisas que nós temos de fazer e conquistar nessa vida, elas não podem ser uma finalidade em si, não deve ser para isso que você exista. Muito pelo contrário, você deve redirecionar as coisas que você vai conquistar e fazer para a finalidade última da sua vida. E qual é a finalidade última da sua vida? Deus. Deus é a finalidade última da sua vida. Você foi criado para Ele, tudo foi criado para Ele. Entende isso? E nós só nos encaixaremos direito, descobriremos o verdadeiro propósito, quando ao invés de pensarmos que as finalidades, ou melhor, o que nós devemos alcançar ou conquistar, são os fins últimos da nossa vida. E nós distorcemos isso a tal ponto que, preste bastante atenção, nós não apenas invertemos, deixando Deus do seu lugar de finalidade última e colocando outras coisas como finalidade última da nossa vida, mas nós também queremos que agora Deus nos ajude a cumprir essa finalidade última da nossa vida. Como se Deus fosse um ajudante aí, um companheiro, um parceiro, para que eu realize os meus sonhos e os meus planos. Não é assim? É assim ou não é assim? Sim ou não? É assim. Nós temos feito isso. Nós não temos colocado Deus como a finalidade última da nossa vida. Temos colocado outros propósitos e planos como a finalidade última da nossa vida. E temos dito a Deus: Deus, realiza os meus sonhos. E aí não é à toa, invertendo essa relação, nós acreditamos que Deus existe para cumprir os nossos planos, que nós temos os profetas dessa geração, né? Profetas que pregam, porque este ano os seus sonhos vão se realizar, meus irmãos. Este ano é o ano da sua vitória, este ano é o ano da sua bênção. Todas as coisas que estavam ali enterradas vão vir à vida. Amém! E todo mundo diz: aleluia, que os meus sonhos se cumpram. É isso que esse texto diz? Absolutamente não. Esse texto diz: é para Ele que você existe. Não é para os seus sonhos, não é para os seus planos, não é para que você realize aquilo em que você tem atribuído a finalidade última da sua vida. Sua vida é para Ele. Você foi feito para a glória dEle, para que você exista para Ele. E nesse sentido, queridos, nós aqui somos chamados a abrir mão desses sonhos egoístas que não passam pela glória de Deus. O Evangelho aponta para um caminho completamente diferente, queridos. Minha vida não é para mim. Sua vida não é para você. Você não entendeu isso ainda não? Será que você já entendeu isso? Sua vida não é para você. Sua vida é para Ele. Tudo é para Ele, queridos. Sua profissão? Não é para você. Você entendeu errado. Sua profissão é para Ele. Seu casamento? Também entendeu errado. E talvez por isso haja bastantes crises no seu casamento. Porque você acha que o seu casamento é para você. E aí nesse caso você espera que todas as coisas te alcancem. Ou então você acha que seu casamento é para sua esposa, e quem sabe você esteja idolatrando sua esposa. Nem uma coisa nem outra. Seu casamento é para Ele. Seus filhos não são para você, nem para o mundo. Seus filhos são para Ele. Suas riquezas também são todas elas para Ele. E você vai sentir felicidade de ter um propósito nele, queridos. Nele.
Eu amo o Catecismo Breve de Westminster. E na primeira pergunta, ele nos dá a resposta a essa questão mais fundamental da qual Paulo está tratando aqui. A primeira pergunta do Catecismo Breve de Westminster é: qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade da existência do homem? E ele diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Entende isso? A finalidade da nossa existência, queridos, já não é mais olhar para nós, nossos propósitos, planos e projetos. A finalidade da nossa existência é olhar para Deus e redirecionar nossos propósitos, planos e projetos para que se cumpram em Deus. A finalidade da sua profissão é para Deus, a finalidade da sua existência é para Deus. E uma coisa acontece aqui que é extraordinária, sabe o que é? É que quando você deixa de querer buscar a sua felicidade, a gente vive um tempo onde as pessoas vivem para serem felizes, né? E elas acham que alcançando a finalidade da existência delas, que está fora de Deus, as tornará felizes. Mas quando você deixa de buscar a sua felicidade nos propósitos que você estabeleceu para você, para que te façam felizes, e você redirige a sua vida para que ela seja para Deus, sabe o que acontece no final das coisas? No final das contas, você aí encontra verdadeira felicidade. Você foi criado para Ele, querido. E quando você redireciona a sua vida assim, nesse sentido, você vai descobrir que você vivendo para Ele, é aqui que você se encontra pleno. É o que a resposta do catecismo diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus, e nisso nós nos alegramos nele. Entende isso? Deu para entender isso? Você foi feito para Deus. Paulo então conclui esse bloco, e essa conclusão é a partir do seguinte: quando nós entendemos que há uma dependência universal da graça de Deus, que a graça de Deus se manifesta na criação e na sustentação de tudo, e que a graça revela a finalidade da nossa vida, só resta uma consequência. Que consequência, queridos? A consequência dessa graça manifesta a nós é o rendimento de toda a glória devida a Deus. E Paulo termina exatamente com isso, quando ele diz: a Ele, pois a glória eternamente. Amém. Paulo olha para as coisas que ele disse e diz: caramba, ninguém pode qualquer coisa senão pela graça de Deus. Quem deu a Deus alguma coisa primeiro? Não há nenhum que tenha dado a Deus alguma coisa. Paulo olha e diz: caramba, tudo veio à existência por graça. Deus não precisava trazer nada à existência, mas Ele fez isso por livre e soberana graça. As coisas que eu vejo, que eu vivo, que estão ao meu redor, são todas elas sustentadas por graça. E minha vida, pela graça, eu descubro que ela é para a glória de Deus. Só me resta uma coisa: a Ele, pois, seja a glória eternamente. A gente descobre que não há em nós, nem para nós, nem de nós, e nem por nós, nenhum motivo pelo qual nós devamos nos achar dignos de qualquer coisa. Nós olhamos para Deus e reconhecemos: realmente eu não tenho nada, Senhor. Tudo vem do Senhor. Tudo isso vem do Senhor e é para ti. E por isso não posso fazer outra coisa. Ainda que eu seja um ser flamejante, cuja majestade nenhum olho humano possa contemplar, se não morrerá, como os 24 seres viventes, só me resta prostrar-me diante do Cordeiro e jogar diante dele a minha coroa e dizer: é tudo de ti, é tudo por ti, é tudo para ti. Entende isso? Como nós nos esvaziamos e atribuímos a Deus glória ao entender isso. Amém? Bem, quero fazer alguns desafios finais, algumas aplicações finais. Preste atenção. Falei primeiro a respeito da necessidade da graça. A necessidade mostra, sabe o que para mim e para você?
que você não merece a salvação de Deus por suas obras. Você não merece. Você não merece a salvação de Deus por sua religiosidade. Você não merece. Ninguém a merece. Só há um jeito de os homens receberem essa salvação de Deus. Sabe como? Não é botando a mão no bolso, querendo fazer a conta dos trocados que haja da sua justiça pessoal. Porque embora talvez você tenha até alguns trocados de justiça especial no bolso, de justiça pessoal no bolso, você não imagina a multidão da sua dívida diante de Deus. Não é assim que nós encontramos salvação, buscando contar miúdos do nosso bolso, tirando dinheiro de bêbado. Já viu esse ditado? Dinheiro de bêbado? Aquele dinheiro amassado, mal cuidado, fedido, esses trocados fedidos. Suas justiças são trocados fedidos. A minha justiça são trocados fedidos, e por isso ninguém pode ter dado alguma coisa a Deus para que mereça a sua salvação. Entenda, você nunca vai merecer. Não adianta o quanto mais religioso você queira ser. Se você está começando a chegar ao Evangelho, achando que você vai começar um caminho de mudança pessoal, pelo que você em algum momento vai poder chegar diante de Deus e dizer: agora Deus, agora já deixei aquelas coisas, então eu posso, né, ir para o céu? Não vai chegar nunca esse momento, tá? Sempre o seu dinheiro serão trocados de bêbados, trocados fedidos. Sua justiça não serve para nada. Reconheça isso. E olhe para a riqueza que Deus está te dando. Deus está te dando. Deus está dando. A salvação é dada. É tesouro recebido, é pérola preciosa que nós não merecemos. É Deus simplesmente dando. Você entende isso? É Deus dando. A salvação é Deus dar. O dom de Deus é dar, e a nossa graça é receber. A salvação é apenas recebida, nunca conquistada. Por quê? Porque todos necessitamos de graça. Confesse a Cristo então, receba isso, receba a vida eterna. O maldito do ladrão que estava na cruz, sabe o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o que ele merecia para isso? Nada. Ele só reconheceu que ele não tinha nada. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, quando o Senhor, lembra-te de mim, quando o Senhor entrar no seu reino. Ele nem pediu salvação, ele só pediu: lembra de mim, só lembra de mim. Mas Deus é tão gracioso, que para uma alma quebrantada, esse apenas lembra de mim é uma oração de confissão, e Jesus diz: hoje você vai estar comigo no paraíso. Essa necessidade de graça que eu falei, além de revelar que nós não merecemos nada, mas que nós recebemos essa salvação apenas por graça, ela também nos mostra, sabe o quê? Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, ninguém merece a salvação por méritos. E às vezes você está olhando para o seu marido que não é cristão, para a sua esposa que não é cristã, para os seus amigos que não são cristãos, e você está: é uma boa pessoa, é um cara legal, é alguém religioso. O que ele deu a Deus para que ele possa receber de Deus em troca? Ninguém deu nada a Deus. Ele está perdido e condenado ao inferno, ao juízo e à ira de Deus. O Senhor Jesus diz em João capítulo 3, verso 36, que aqueles que não creem em Cristo, sobre eles permanece a ira de Deus. Portanto, ame-os e pregue o evangelho a eles, compartilhe a graça de Deus. Seu marido não crê em Cristo, seus filhos não creem em Cristo, sua esposa não crê em Cristo, então eles estão perdidos. Entende isso? Essa dependência da graça de Deus é universal. A condição de pecaminosidade humana é universal, e por isso desperte-se pelo amor de Deus para compartilhar o evangelho com essas pessoas que você ama.
A respeito da manifestação da graça de Deus, que falei, isso nos leva a entender que a origem de sua vida e cada respiração que você sustenta, cada pão em sua mesa, cada dia que se inicia, é graça. Cada dia, irmãos. Abriu-se um dia, você abriu seus olhos. Eu gosto, todos os dias que acordo, geralmente eu acordo ali 6 horas da manhã, próximo desse horário. Graças a Deus estou trabalhando em casa, estou conseguindo acordar mais tarde, né? Antigamente ia acordar bem mais cedo. Mas eu acordo 6 da manhã, vou para o meu tempo de oração e ouço os pássaros cantando. Que coisa gloriosa. Eu estou orando, o sol está nascendo, os pássaros estão cantando. Isso é vida, isso é graça, eu posso ouvir, irmãos. O cafezinho que eu tomo depois ali com a minha esposa, o momento que a gente tem depois do culto familiar, isso é graça. O pão que eu tenho na minha mesa é graça. Como nós precisamos ser gratos, irmãos. Como nós temos motivos para agradecer. Eu tenho um teto que me cobre, entende? Eu tenho um teto. Eu acho bonitinho que minha filha, todo dia quando a gente vai orar, ela ora e diz: obrigado, Senhor, porque tem uma casa para dormir, né? Quer seja grande, quer seja pequena, quer seja velha, quer seja nova, quer seja de que for, quer seja emprestada, quer seja alugada, você tem uma casa para dormir, você tem um lugarzinho para dormir. Isso é graça, entende isso? É graça de Deus. E a graça deve nos levar à gratidão, irmãos. Como nós precisamos ser gratos, irmãos. Gratidão, irmãos. Gratidão é uma virtude, é uma alegria. E isso faz bem para nós mesmos. Sermos gratos nos faz bem. O que você tem? Meus irmãos, quando nós olhamos ao nosso redor, há tantas situações difíceis, tantas tribulações, tantas angústias pelas quais muitas pessoas estão passando, né? E nós passamos por situações difíceis, e até essas situações difíceis são graça de Deus para nós. Então seja grato a essa manifestação da graça de Deus, em Deus ter criado e estar sustentando todas as coisas, deve nos trazer um coração grato. Cante a Deus, celebrando por sua graça durante o seu dia. Cante muitas vezes, cante sempre, né? Seja um bobo alegre mesmo, entendeu? Cante. Quem recebe graça, canta, se alegra, celebra, regozija-se, aproveite. Há tantas pessoas que reclamam de tanto, de tudo e de qualquer coisa, e não percebem quantas manifestações da graça de Deus estão ali na sua vida diariamente. Seja grato, agradeça. Essa manifestação da graça de Deus, para nós que estamos em Cristo, queridos, essa manifestação da graça de Deus que sustenta todas as coisas, ela é evidente em nossa vida cristã. É por Ele que nós permanecemos nele. Eu tenho certeza que você que está em Cristo tem uma firme convicção. Você que já creu em Cristo, que confessou a Cristo como seu Salvador, você tem uma viva convicção de que você sabe que todas acontecerem em sua vida por causa do Evangelho, no Evangelho e através do Evangelho, só se deram devido à graça dele. Meus irmãos, nós vimos o que uma multidão não vê. Seus olhos ainda estão obscurecidos, há como escamas nos seus olhos, e eles não conseguem ver a glória de Deus na face de Cristo. Há muitas pessoas que não viram isso, entende? E por que nós vimos? Por graça. Deus, que disse das trevas haja luz, Ele próprio declarou sobre nós para que nós pudéssemos ouvir e ver a Cristo. Para o mundo, Cristo é loucura, e para nós é a beleza mais extraordinária que já existe. Por quê? Porque Deus nos abriu os olhos, e nós sabemos que isso vem da graça dele. Aquela transformação poderosa que veio em nós quando nós cremos em Cristo, e que nós deixamos muitas coisas da nossa velha vida para trás. De onde vem isso?
Quem é apto para fazer essa reforma pessoal, particularmente? Quem tem esforços morais para vencer tentações grandiosas que nos mantinham aprisionados? Quem de nós é apto para isso? Ninguém de nós. Nós sabemos que isso veio dele. Por que você continua firme em Cristo? Por que você não se afasta dele? Por que você não cede ao pecado, à tentação, ao mundo e não vai direto às trevas? Porque ele está nos segurando com sua mão poderosa e dia a dia tem se revelado a nós para que nós amemos mais e mais a ele mesmo. Nós que estamos em Cristo sabemos que é ele que nos sustenta, irmãos. É ele que te sustenta. Você só está nele por causa dele mesmo. De joelho, eu já disse essa frase, uma frase muito bacana. Todo crente é um calvinista. De joelho, não tem jeito, todo mundo confessa, eu só estou aqui por causa de ti. Se não fosse o Senhor, eu já teria ido embora há muito tempo. Amém? E você, que não confessou sua fé em Cristo, deixa eu te dizer uma coisa, só o fato de você existir é um dom da graça de Deus. Quantas situações você já passou e que de repente sua vida já poderia ter se esvaído? Quantas circunstâncias você já passou em que Deus lhe preservou, lhe cuidou e se manifestou a você? O quanto Deus tem vindo ao seu encontro para revelar a você Cristo, a fim de que você possa crer nele. Entenda que essas manifestações de Deus sobre a sua vida já são a manifestação da sua graça, e Ele chama para que você responda a essa graça em confissão e em arrependimento. Como eu lhe disse, você não pode receber essa salvação que vem de Deus por qualquer coisa que haja em você. Você só pode recebê-la livre e gratuitamente. Amém? E por fim, a última aplicação que quero fazer. Eu espero que você entenda aqui hoje que sua vida é para Deus. Sua vida é para Deus. Para que você existe? Para Deus. Entende isso? Sua vida é para Deus. Queridos, isso é uma descoberta gloriosa. Isso ajuda a nós redefinirmos os planos que temos estabelecido para a nossa própria vida. Isso ajuda que nós não desperdicemos nossa vida. Isso ajuda que nós não corramos atrás do vento. Quantas pessoas passam toda a sua vida correndo atrás do vento? Como disse o sábio Coelete, o pregador em Eclesiastes, ele diz: vaidade de vaidades, é tudo vaidade, é como correr atrás do vento. E ele conta dos propósitos grandiosos, sublimes, extraordinários que ele estabeleceu para a sua vida, e ele chegou à conclusão de cada um deles, mas cada vez que ele concluía, ele chegava e falava: não era isso, o que será então, o que será então, o que será então? E aí ele pensava: agora eu vou fazer isso, uma coisa que ninguém fez antes, uma coisa grandiosa, uma coisa bela, uma coisa extraordinária, vou mostrar que vou chegar lá. E chegava e se frustrava, um correr atrás do vento. Mas que coisa grandiosa é descobrir que sua vida é para Deus, queridos. Quando você começa a orar dizendo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade para mim? Como eu posso viver para ti, Senhor? Como é que eu posso viver para ti? Como é que minha vida pode ser tua? Eu acho lindo quando eu vejo pessoas começando a orar assim: Senhor, eu quero submeter a Ti a minha formação acadêmica, os meus estudos. Senhor, eu quero submeter a Ti os meus negócios. Senhor, eu quero submeter a Ti os meus planos profissionais. Senhor, eu quero submeter a Ti a minha vida. Eu quero submeter a Ti o meu tempo. Como eu posso ser para Ti? Essa oração é uma oração muito importante de se fazer, meus irmãos. É muito importante de se fazer. E sabe de uma coisa legal? Deus a responde. Deus responde com direção,
com planejamento, Deus responde com propósitos, Deus responde com planos, Deus responde confirmando alguns dos seus desejos, Deus responde negando alguns dos seus desejos, entende? E Ele faz que nós comecemos a viver para a glória dEle. Irmãos, não há outro lugar melhor do que estar, senão numa vida vivida intencionalmente, para a glória dEle. Deponha o ídolo do eu. Sim, pode ser que ao invés de viver para Ele, você esteja vivendo para você. Sua vida não é para você. Você não é Deus. Ele é Deus e Ele te chama, te convoca para que você realinhe sua vida no lugar certo. Sua vida é para Ele. E enquanto você estiver resistente num pecado ao qual você tem acariciado e guardado e mantido, você ainda não está vivendo para Ele. Enquanto seus planos estiverem sendo estabelecidos de acordo com a sua vontade, sua vida ainda não é para Ele. Olha se não faz sentido essa fala de Paulo aqui com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Para Ele são todas as coisas. O que o Senhor nos ensina a orar? Seja feita a tua vontade. Então, há um ídolo do eu assentado no trono da sua alma. Derrube ele de lá. Faça como o rei Ezequias, destrua os altares pagãos que estão levantados na sua alma. Destrua esses altares pagãos e diga: Senhor, me permita colocar-te e estabelecer-te, centralizar-te no eixo de todas as coisas de minha vida, de modo que tudo convirja para ti, e a tua boa, perfeita e agradável vontade seja o meu desejo último. E quando nós vamos fazendo isso, queridos, nós chegamos a dizer, como Paulo em Gálatas 2:20, que palavras lindas de Paulo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, a minha vida não é mais minha, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sim, a minha vida já não é mais minha. E você redireciona isso quando você entende que a sua vida é para Ele. Deixa eu perguntar para você: o que você está fazendo ao longo da sua semana para Ele? De que modo você pode trabalhar no ofício que Deus te deu para Ele? Quais são as coisas que você pode aplicar seu tempo, sua energia e as mudanças no seu próprio caráter, no seu comportamento, que são para Ele? Você está pensando na sua conduta cristã para Ele, no seu comportamento para Ele, no seu namoro para Ele, no seu casamento para Ele? É assim que nós convergimos a nossa vida para essa finalidade última. Se reposicione hoje, pelo amor de Deus, meu irmão. Chute esse ídolo do eu de cima do altar da sua vida e aqui coloque Cristo. Jovem, faça isso cedo. Faça isso cedo. Aproveite esses tempos da sua juventude para perguntar ao Senhor para onde o Senhor quer que eu vá, em que o Senhor quer que eu me forme, o que o Senhor quer da minha vida. Esteja livre, queridos, para render sua vida a Cristo totalmente, sem nenhuma reserva. E você que de repente correu atrás de vento há muito tempo, ainda é tempo de você deixar de viver. Meu Deus, meus irmãos, tem irmãos que vivem para assistir uma novela, para um programa de televisão, para fuxicarem dos outros, seja o que for. Deixe de viver para coisas comezinhas, pequeninas, insignificantes, inúteis. Viva para Deus. Amém? Coloque-se em pé. O glorioso disso
é que quando a gente vai entendendo esses caminhos de Deus, Ele vai nos dirigindo para uma formação profissional, para uma habilidade artesanal, para uma profissão, e a gente vai entendendo como a gente glorifica a Deus ali, naquele ofício. Como a gente glorifica a Deus com o tempo que a gente tem, com o dinheiro que a gente tem, na igreja na qual a gente vive. Deixa eu dizer uma coisa, grande parte das coisas que Deus tem de fazer para Ele mesmo, estão naquilo que Ele está chamando a você para realizar aqui, no seu corpo, que é a sua igreja, certo? Aqui, no seu corpo, que é a sua igreja, Deus está querendo despertar dons, vocações, te dando ferramentas e estratégias para que você viva para Ele. Então não desperdice, pelo amor de Deus, meu irmão, os dons que Deus está distribuindo através da sua igreja, pelas pessoas que Ele tem capacitado na sua igreja, para formar, para moldar seu caráter, para que você seja mais semelhante a Ele, para que você trabalhe para Ele. Aproveite isso e viva para a glória dEle. Amém? Curve sua cabeça, oremos. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos mais ignorantes, correndo atrás do vento. Nós não estamos mais buscando a finalidade da nossa existência em coisas passageiras, corruptíveis, e que não nos realizarão de modo pleno e último. O Senhor tem para nós uma realização que nós só encontramos em viver para Ti. Obrigado, Senhor, por aprender isso. Obrigado. Obrigado pela Tua instrução, sempre que nós nos colocamos diante de Ti, para Te perguntar para onde iremos, o que faremos, como viveremos para Ti, como viveremos para a Tua glória. O Senhor sempre responde o seu povo. Obrigado por Tua resposta a nós. Obrigado por se preocupar em dirigir-nos aos caminhos que concorrerão para a Tua própria glória. Obrigado, Senhor, por nos atrair a Ti mesmo e nos mostrar os caminhos onde nós realmente encontramos inteira felicidade de estar vivendo para Ti. Mesmo no meio de tribulações, aflições e angústias, vivendo para Ti, aí estamos íntegros, plenos, completos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama hoje a reconhecermos os dons da Tua graça sobre nós. A graça revelada a nós em criar-nos, a graça revelada a nós em sustentar-nos, a graça revelada a nós em salvar-nos por Cristo Jesus. Tudo é graça. Eu Te louvo pela Tua graça que tem se manifestado tão abundante sobre nós. Nós não a merecemos de modo algum, mas o Senhor quis livremente derramar como torrentes essa graça sobre nós. E em Cristo há não apenas graça, mas graça sobre graça, superabundante graça, na qual nós nos encontramos objeto de todo o Seu amor e de toda a Sua misericórdia. Obrigado por isto, Senhor. Que nós, Teus servos, saiamos daqui com disposição firme de restabelecer planos, propósitos, projetos e alinhá-los à Tua vontade, para que todos eles sejam para Ti mesmo. É a minha oração diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Deus te abençoe.